Bem-vindos ao canal Calculeira, e hoje vamos tratar da seguinte questão. Uma aeronave de peso W em subida para sua altitude de cruzeiro com a velocidade e estabilidade. A sustentação, que é a força que faz o avião voar, ela vai ser maior que o peso, igual ao peso ou menor que o peso. Bom, para entender isso, a gente precisa entender que a densidade do ar diminui conforme a altitude aumenta. Lá em 37 mil pés, uma altitude típica de cruzeiro, a densidade é cerca de 30% da densidade aqui no nível do mar. Se a densidade lá em cima é bem menor, então é intuitivo a gente imaginar que o avião vai ter um teto máximo de serviço, tem uma altitude máxima que ele pode subir. Portanto, a velocidade vertical dele vai ser próxima de zero. E aqui no nível do mar, a velocidade é bem alta. Então, conforme o avião sobe, a velocidade vertical diminui. Então, a aceleração é para baixo. Da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração, sendo que força e aceleração são dois vetores, e a massa é um escalar. Se a aceleração é para baixo, a força resultante também é para baixo. Então, quando o avião está subindo com velocidade estabilizada, a força resultante é para baixo. Mas então, o que faz o avião subir? É a diferença entre a tração e o arrasto. Quando a tração é maior que o arrasto, pode acontecer duas coisas. Ou o avião sobe, aumenta a altitude, ou ele acelera. Ou as duas coisas juntos, porém de uma forma menos eficiente. Ele vai subir mais devagar e acelerar com menos intensidade. Para não ficar só na teoria, eu fiz um voo de ensaio no simulador e gravei alguns pontos. 10 mil pés, lights off, belts off, clear, copy. And check, ótimo, está no 350 e a máxima está no 370. Então, para fazer esse estudo, eu estou utilizando aqui o X-Plane 11 com o Airbus 321 da Tolis e estou gravando alguns dados no arquivo data.txt, que são o horário, velocidade, o Mach, a altitude, a razão de subida e o peso bruto. E também eu gravo o VHF2. Por que o VHF2? Eu deixo aqui em 121.5, que é a frequência padrão de emergência. Se tiver algum evento no voo que eu precisar gravar ou quiser destacar alguma coisa específica, eu troco a frequência e volto. Porque depois, nos meus pontos, eu consigo achar esse evento com mais facilidade. Agora o avião está acelerando lá para 329 e vai fazer a subida até o nível 370. Feito esse voo, eu consegui construir essa tabela de dados. Só lembrando que aqui o simulador é um simulador caseiro que não tem o objetivo de representar a performance do A321 real, mas sim utilizar os dados para um exercício numérico. Então eu tenho aqui o horário, converti em tempo a partir de uma referência de 0 segundos, tenho a velocidade indicada, tenho o Mach, tenho a velocidade vertical em pés por minuto, a altitude em pés, o peso em libras e a frequência do VHF2. Com esses dados eu construí um gráfico de velocidade vertical e velocidade indicada, que é a velocidade horizontal, em função do tempo. Então nesse gráfico eu tenho a razão de subida na esquerda, que é representado pelo gráfico azul, e na direita a velocidade do ar, representada pela linha laranja. A gente pode observar aqui que nos primeiros segundos do voo, a velocidade é de 250 nós,
e a razão de subida está em torno de 3.000 pés por minuto. Isso até 10.000 pés, onde é feita a aceleração para 320 nós. Durante a aceleração, a razão de subida reduz lá para próximo de 1.000 pés por minuto. Lembra que a razão de subida é dada pela tração menos o arrasto dividido pelo peso do avião. O excesso de tração é utilizado para duas coisas, ou subir ou para acelerar. Como aqui a gente está acelerando, a razão de subida tem que diminuir. Uma vez estabilizado em 320 nós, a razão de subida se estabiliza aqui em torno de 2.300 pés por minuto. E a partir disso, a razão de descida começa a diminuir em função do decréscimo da densidade. No gráfico tem uns dentes que são ajustes no nariz, em pitch, para fazer correção de velocidade. Ao chegar nessa altitude aqui, a gente tem uma oscilação da razão de subida. Isso é porque o avião para de manter os 320 nós indicados e começa a manter um Mach fixo de 0,76. A partir dessa velocidade, como a velocidade aerodinâmica começa a diminuir, o excesso de tração é convertido numa razão de subida maior, até a estabilização do Mach. Depois disso, a razão de subida começa a diminuir novamente em função do decréscimo da densidade. E vai assim até os 37.000 pés agora, onde ele atinge a altitude de cruzeiro e a razão de subida vai para zero. Para fazer essa análise, a gente vai usar a segunda lei de Newton, que a gente aprendeu lá no jardim da infância, que força é igual a massa vezes aceleração. Mas isso é só uma parte da história. Na verdade, a força é dada pela variação do momento, e o momento é dado por massa vezes velocidade. Então, da teoria do cálculo, a derivada do produto de massa vezes o vetor da velocidade pelo tempo é igual a velocidade vezes a variação da massa pelo tempo, mais a massa vezes a variação da velocidade pelo tempo. Então, essa é a equação completa da força. Normalmente, como a massa não varia no sistema, esse termo aqui vai para zero. E a equação é simplificada por força é igual a massa vezes a variação da velocidade pelo tempo, que é conhecido como aceleração. A gente vai trabalhar tanto com a variação da massa zero, como quanto a equação completa. A gente vai comparar depois como vai ficar isso. Então vamos lá para a calculeira. Inicialmente eu não vou considerar que a massa varia em relação ao tempo. É como se o avião não tivesse consumo de combustível. E o segundo termo aqui eu vou aproximar de uma diferença de velocidade dividido por uma diferença de tempo. Vai ficar alguma coisa desse estilo aqui. Porque eu não tenho uma equação, e sim pontos numa tabela. Então eu representei aqui, nesse gráfico, os pontos que eu colhi no ensaio em voo, que são os pontos da tabela, e vou escolher um tempo, que é o enésimo tempo. Antes disso, eu posso traçar uma curva entre esses pontos, só para eu visualizar a tendência. Então vamos lá. O enésimo tempo representa uma enésima velocidade vertical e também um enésimo peso ou massa. E a variação da velocidade com o tempo nada mais é que a tangente dessa curva, ou a derivada. Só que como eu não tenho a curva, eu tenho um ponto, não tem como eu calcular essa tangente de forma direta. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o ponto posterior e um ponto anterior, que eu posso aproximar para a tangente do ponto médio. Então é isso que eu vou fazer. O enésimo ponto
eu posso pegar qualquer um da minha tabela. Eu vou pegar aqui o primeiro disponível, que é o 400,1 segundo, que vai me dar a massa de 75.808 quilos. Então, 75.808 quilos. E isso eu multiplico pelo ponto posterior da velocidade, menos a velocidade anterior, e divido pelo tempo posterior menos o tempo anterior. Isso daqui vai me dar menos 1.300,2 Newton. Ou seja, força resultante é menor que zero, sustentação é menor que o peso durante a subida, então a sustentação é menor que o peso. E eu faço essa conta em todos os pontos, a cada ponto 1 segundo, e calculo a força resultante. Repara-se que essa força resultante não é linear, ela tem bastante variação a cada ponto. Isso porque, como a frequência é 10 Hz, os pontos são muito próximos, então acaba gerando muito ruído na minha conta. Mas vamos plotar isso daqui para ver como é que fica. Então tá aqui, força resultante em newtons em função do tempo. E olha a dispersão que eu tenho de pontos por causa do ruído. Sendo que esses picos aqui é aquela oscilação no pitch para fazer correções de velocidade. Então qualquer pequena oscilaçãozinha já gera uma força que é relativamente grande comparado com a força resultante do voo estável. Então agora eu vou além, eu quero corrigir essa dispersão de pontos. Então agora eu vou voltar no gráfico de tempo e razão de subida para refazer os cálculos, mas eu vou adotar uma abordagem diferente. Eu vou aproximar cada gráfico desse para uma razão de subida em função do tempo, que vai ser um coeficiente A1 vezes o tempo ao quadrado, mais o coeficiente B1 vezes um tempo, mais um coeficiente C. E uma razão de subida 2, em função do tempo, que vai ser igual ao coeficiente A2 tempo ao quadrado, mais B2 vezes o tempo, mais o coeficiente C2. E aqui fica fácil eu fazer a derivada da função RC em função do tempo, que é 2 vezes A1 mais B1, e a derivada em relação ao tempo da minha função RC2 de tempo, que vai ser igual a 2 vezes A2 vezes o tempo, mais B2. E assim eu criei essas duas equações. Uma função para a razão de subida em função do tempo no primeiro trecho e para o segundo trecho. E derivando essa equação eu consigo achar como que varia a minha velocidade vertical em função do tempo. Aproveitando o embalo, o que eu fiz também? Eu construí o gráfico de peso em função do tempo e fiz o mesmo procedimento matemático. Calculei duas equações que representam essas duas curvas e fiz a derivada delas. E por que eu calculei o peso do avião em função do tempo? Porque agora eu quero considerar a equação completa da força e quero ver como que a parcela da variação da massa em relação ao tempo influencia na minha resposta. Então eu tenho a equação da massa do avião em função do tempo, eu tenho a relação da velocidade vertical do avião em relação ao tempo,
e suas derivadas, que é a aceleração vertical e o consumo de combustível. Então, nessa coluna do Excel, eu calculei a massa para cada tempo usando minha equação. E aqui a velocidade vertical de subida, considerando também a equação. E aqui eu fiz as multiplicações da massa vezes a variação da velocidade vertical e da velocidade vertical vezes o consumo de combustível, ou a derivada da massa em relação ao tempo. Repara que só esse termo aqui seria a lei de Newton normal, então seria uma força de 1.200 newtons. E a parcela relativa à variação da massa é apenas 17 newtons, praticamente negligenciável, se você comparar com a força relativa à variação da velocidade. Então o total 1.218. E eu fiz isso para todos os pontos de 10.000 pés até 37.000 pés. Isso me deu então essas duas curvas laranja, que é aproximadamente uma média em meio dos pontos obtidos do ensaio cheio de ruído. Então legal, eu tenho uma força para baixo de 1.000 newtons. Como é que a gente não sente isso no avião? A gente não é jogado para cima? Como é que não sente 1.000 newtons de força resultante para baixo? Bom, é muito simples. A força resultante é dada pela sustentação menos o peso. Se a sustentação for maior que o peso, a força resultante é positiva, portanto para cima. Se a sustentação for igual ao peso, a força resultante é igual a zero. Se a sustentação for menor que o peso, esse número é negativo, portanto a força resultante é para baixo. Então vou fazer uma troca de variáveis aqui. Então a sustentação é dado pelo peso mais a força resultante. Como a força resultante para a gente aqui é negativo, eu vou colocar um menos. Trabalhar com o módulo da força resultante. E o nosso organismo ele sente fator de carga, na verdade, que é a sustentação dividido pelo peso. Se a sustentação for maior que o peso, o fator de carga é igual a 1, é maior que 1. Se a sustentação for igual ao peso, o fator de carga é igual a 1. É o avião reto e nivelado. E se a sustentação for menor que o peso, o fator de carga é menor que 1. Então, fazendo a substituição de variáveis, peso menos força resultante dividido pelo peso. Peso do avião é aproximadamente 760.000 newtons. E a força resultante para baixo durante a subida é de cerca de 1.000 newtons. E tudo isso daqui dividido por 760.000 newtons. Ou seja, é 750.000 dividido por 760.000. Então esse número é muito próximo de 1. Na verdade, durante toda essa subida, ele variou aqui de 0,9985 até 0,9995. E isso é imperceptível para o corpo humano. Por isso que a gente tem a sensação de que a sustentação é igual ao peso, ou seja, o fator de carga é igual a 1, mas não é, porque de fato o avião está desacelerando verticalmente enquanto sobe. A aceleração é para baixo. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, comenta. E se não gostou, também comenta para a gente saber o que melhorar. Espero poder ter agregado conhecimento de alguma forma e muito obrigado.